Nós estamos então na segunda parte da nossa pregação, e essa segunda parte da nossa palestra de hoje, como eu coloquei ali alguns relatos sobre a Eucaristia, eu vou estar falando para vocês do século II, século IV e século VI, alguns santos que deixaram os relatos para que nós possamos cada vez mais ter convicção da nossa fé cristã católica, ok? E a primeira, como vocês estão aqui vendo no quadro, é do século II de São Justino. Então, São Justino escreveu assim: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificados pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou, pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual é pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue. É a própria carne e o próprio sangue de Jesus que se encarnou. Então a palavra-chave de São Justino, que eu escrevi aqui, é admitir. Admitir que a sua fé, a nossa fé católica, é verdadeira. Admitir que a nossa fé, a minha fé católica de vocês, veio dos apóstolos. Foi uma transmissão de fé. Foi passado de geração a geração até chegar a nós. E agora eu acredito que está chegando nos seus netos, chegou nos seus filhos e assim por diante. Então essa fé nós devemos sempre admitir. Eu creio. Né? Eu sempre digo também assim, aquele amém que nós dizemos quando o ministro da Eucaristia ou o padre nos dá naquele momento da comunhão, a gente diz assim, amém. O amém tem dois significados. O amém, eu creio na presença real de Jesus Cristo, na comunhão, na Eucaristia, amém. Eu acredito que aquele meu irmão que também está comungando junto comigo, ele faz parte do corpo místico de Jesus Cristo, como eu faço parte. Por isso que muitas vezes a gente não pode desprezar o irmão. A gente não tem que ficar desprezando um e outro. Porque aquele irmão que está na procissão eucarística, como eu que vou receber, eu tenho total confiança que aquele irmão também faz parte do corpo de Cristo. Porque eu faço parte. Amém? Vocês estão entendendo? O amém tem esses dois significados. Eu creio que na Eucaristia está presente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também eu acredito que aquele irmão que vai comungar junto comigo a espécie eucarística também faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Santo Irineu, também do século II. Quando o cálice de vinho misturado com água e o pão natural recebem a palavra de Deus, transformam-se na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo. São eles que alimentam e vigoram a substância de nossa carne, o ramo da videira plantado na terra e o grão de trigo caído na terra, recebendo a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Assim também, os nossos corpos, alimentados pela Eucaristia, depositados na terra e nela se desintegrados, ressuscitarão a seu tempo, quando o Verbo de Deus lhes conceder a ressurreição para a glória do Pai. Então a palavra-chave que eu vi nesse texto é ressurreição. Nós sabemos que a Eucaristia é penhor da vida eterna. Nós que recebemos o corpo e sangue de Cristo nas santas missas,
né, nas Santas Missas, nós temos essa convicção, temos que ter essa convicção, de que eu vou ressuscitar, de que Deus vai me querer ao lado direito dele. Né? Eu sempre digo assim, quando eu vou pregar nas subgerações, quando eu vejo uma parcela só no canto direito assim, e pouquíssimas pessoas no canto esquerdo, aí eu brinco com eles, eu falo assim, olha, vocês que estão aqui, estão fazendo direito, estão sentados do lado direito, está certo. Agora vocês que estão à esquerda aqui, não está certo. Aí eu explico. Jesus disse que no fim do tempo vai separar os cordeirinhos dos lobos. Os cordeirinhos vai colocar do lado direito. E os lobos, aqueles que estão para a condenação eterna, vai ficar do lado esquerdo. Nossa, nesse momento todo mundo está aqui, ó. Vai tudo para cá. Entendeu? Porque todo mundo quer estar à direita do Pai, né? Todo mundo quer estar na glória de Deus, né? Então nós sabemos que a ressurreição será para todos, mas alguns que não seguiram a Deus, que não amaram a Deus, que não amaram o irmão, né? Nós não sabemos como será o fim, mas segundo a palavra de Deus, esses estarão indo para o fogo eterno, para a Geena, segundo a palavra de Deus. Século IV, eu coloquei aqui as catequeses de Jerusalém. Essa aqui é um pouco mais forte. Recebamos, pois, com convicção, palavra-chave, até escrevi lá, convicção, estou convicto, o corpo e o sangue de Cristo, porque sob a forma de pão é o corpo que te é dado, e sob a forma de vinho é o sangue que te é entregue. Assim, ao receberes o corpo e o sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue. Por isso, não consideres o pão e o vinho eucarísticos como se fossem elementos simples e vulgares. São realmente o corpo e o sangue de Cristo, segundo a afirmativa do Senhor. Muito embora os sentidos te sugiram outra coisa, tenha firme certeza do que a fé te ensina. É aquilo que eu volto a dizer para vocês. Na primeira pregação, quando eu falei sobre a transubstanciação, explicado na metafísica, eu volto a dizer para vocês, a aparência do pão continua. A aparência, o paladar continua, o gosto do pão vai continuar. Mas na consagração, após a consagração, a substância do pão desaparece, quando aparece a substância viva de Jesus Cristo. Aqui, mesmo que os nossos sentidos nos enganem, como diz aqui as catequeses de Jerusalém, mesmo que os teus sentidos te enganem, te mostrem uma outra realidade. Puxa, meu paladar aqui eu estou sentindo pão. Não é mais pão, é corpo, é sangue de Jesus Cristo. Os seus olhos, a nossa visão, está vendo o pão, mas já não é mais pão após a consagração. Após a consagração é o quê? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais esqueço isso. Aqui, os nossos sentidos vão ver e vão sentir o gosto do pão. Já não é mais. É Jesus Cristo. Amém? Amém. Santo Hilário. Proclamamos como uma verdade que a palavra se fez carne, e que na ceia do Senhor nós recebemos esta mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana, a natureza divina, no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo? Deste modo, como todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne, e nós estamos nele. E através dele, o que nós somos está em Deus. E a palavra-chave que eu coloquei é proclamação. Nós devemos sempre proclamar, ter essa, além da convicção, mas proclamar que na Eucaristia há esta realidade. Há uma substância, o mesmo Jesus, aquele mesmo Jesus que curou, aquele mesmo Jesus que pisou lá na terra, que trabalhou com mãos humanas, que sentiu as dores, tudo isso é o mesmo Jesus glorioso, que está ressuscitado e que se faz alimento para nós.
É o mesmo Jesus, de 2000 anos atrás. É o mesmo Jesus. É aquilo que eu volto a dizer, que mistério de amor que é esse? Quando Jesus disse, vós estareis em mim e eu estarei em vós. E a maneira que Ele quis permanecer conosco foi através da Santa Comunhão. Nós nos tornamos ali um só corpo e um só sangue com Jesus Cristo. Isso que é maravilhoso. Que profundo, né? Se a gente, somente essa frase de Jesus lá, vós estáis em mim, eu estou em ti, eu estarei em vós, como eu estou no Pai, dá um retiro inteiro. Dá um retiro inteiro. Só nessa profundidade dessas palavras. Eu e o Senhor somos um, quando eu comungo o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um só corpo, como diz o apóstolo Paulo. Né? Se torna com Ele um só corpo. Santo Ambrósio. Santo Ambrósio está no 4º século. É realmente a verdadeira carne de Cristo que foi crucificado, sepultado. É verdadeiramente sacramento desta carne. O próprio Senhor Jesus declara, isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestes, era outra realidade. Depois da consagração, entende-se o corpo. Ele mesmo diz que é seu sangue. Antes da consagração, é outra coisa. Depois da consagração, chama-se sangue. E tu dizes, amém. O que quer dizer é verdade. Confesse o nosso interior, o que proclama os lábios. Sinta o afeto, o que a palavra soa. Nesse sacramento está Cristo, porque é o corpo de Cristo. Não é, por conseguinte, alimento corporal, mas espiritual. Então a palavra-chave que eu coloquei aqui em Santo Ambrósio é confissão de fé. Que nós possamos confessar aquilo que os nossos lábios dizem, amém. Confessar aqui no nosso interior, ter uma certeza, uma convicção espiritual. Porque nós vamos enxergar Jesus na Eucaristia espiritualmente. Eu volto a dizer aquilo ali. Os nossos olhos vão continuar vendo o pão, mas deixou de ser pão. Amém? Esta é a nossa confissão de fé. Eu confesso que verdadeiramente está presente Jesus. Eu, como ministro da Eucaristia, eu, como aquele que entrega Jesus para o irmão que está enfermo, que está passando da missa, eu tenho essa certeza absoluta. Jesus está realmente presente na Eucaristia. Substancialmente Ele está lá. Por isso que a igreja do nome de transubstanciação. Amém? E por último, já no 6º século, esse nome tão difícil, São Fulgêncio de Ruspe. Ele dizia assim, com efeito, a própria participação no corpo e sangue do Senhor, quando tomamos seu pão e bebemos de seu cálice, já nos persuade a morrer para o mundo e a ter nossa vida escondida com Cristo em Deus, crucificando nossa carne com seus vícios e concupiscências. Irmãos, a palavra-chave aí que eu encontrei é persuasão. Nós sermos persuadidos a mudarmos a nossa conduta, mudarmos o nosso modo de pensamento, o nosso modo de falar, o nosso modo de ver as coisas. Por quê? Quando nós fomos batizados, nós recebemos a vida nova de quem? De Cristo. E nós deveríamos viver como Cristo. Tanto que São João da Cruz, ele dizia assim algo. Como eu disse para vocês, eu era carmelita, né? Então eu lembro de algumas coisas que eu aprendi no Carmelo. E São João da Cruz, ele ensinava assim, não digas nada, não fale nada do que Cristo não diria ou não faria. Profundo isso, né? É aquele negócio que eu sempre falo, quando a gente está nervoso, a gente fala coisas que acabam prejudicando o irmão. Né? Então, se coloca no lugar de Cristo. O que Cristo faria nessa situação na minha vida?
né? Que a gente não pede para Deus. A gente toma nossas atitudes assim, espontaneamente, ou assim, com muita voracidade, mas a gente nunca se coloca. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? A pergunta boa para vocês. Se vocês estão passando por uma situação difícil na vida, a pergunta que vocês deveriam fazer é essa: Jesus, o que é que o Senhor faria no meu lugar na situação que estou vivendo hoje? E escuta. Sabe, faz aquele momento de silêncio assim interior, escuta a vozinha de Deus que vai falar no seu coração e vai te dar uma solução. Jesus, eu estou passando por essa situação, por essa tempestade da minha vida. O que é que o Senhor faria no meu lugar? Sabe, para quê? É aquilo que eu volto a dizer. As nossas palavras têm força. Tem muita força. Força demais nossas palavras têm. Então tomemos cuidado com o que a gente fala para o outro. Isso acontece muito no momento que a gente está explodindo. Está naquela explosão, um ataque de nervos fora do comum. Então não raciocina direito, fala as coisas, já machucou a pessoa, né? Porque a gente se machuca rápido com palavras, viu? Muito rápido. E tem palavras que realmente são tão fortes que deixa a gente até magoado, né? Até o ponto de não conversar com a outra pessoa. Então tomemos cuidado, vigiemos a nossa conduta, vigiemos nossos lábios. Como eu sempre digo nas minhas pregações, ei, a primeira pessoa que está ouvindo aqui sou eu, ó, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu como pregador, eu como aquele que vai dar a palavra de Deus, eu sou o primeiro a ouvir. Sou o primeiro a ser formado. Amém? Então tome cuidado, irmãos. Maneira dos seus palavreados. Tá? Maneira. Se você já fizer algumas palavras assim difíceis, que magoaram pessoas, reveja a história. Chega na pessoa e fala: poxa, sabe aquele dia? Falei tanto, te magoei, né? Vai lá, seja humilde. Reconheça a sua falta. Que nós vamos ver agora na terceira palestra, que vai ser um puxão de alguém, mas tranquilo. Ok? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e rezassem assim comigo, como nós fizemos na primeira parte. Repitam comigo essa pequena oração. Senhor Jesus, eu queria te agradecer. Em primeiro lugar. Por este mistério de amor. Que o Senhor nos envolve na Eucaristia. Senhor Jesus, eu jamais imaginei que no momento em que eu estou já comungado, que já recebi teu corpo e sangue, tornei-me contigo, Senhor, um só corpo e um só sangue. O Senhor quis permanecer em mim desta forma, na comunhão eucarística. Obrigado, Jesus. Perdão, Senhor. Se mesmo sabendo desta realidade, eu ofendi o meu irmão, com palavras, com olhares, com gestos. Mas hoje, Senhor, eu acredito também que este meu irmão, que eu magoei, também faz parte do teu corpo, corpo místico, que é a igreja, que eu reconcilie com esse meu irmão, que eu me reconcilie comigo mesmo, e acima de tudo, que eu me reconcilie convosco, Senhor. Amém. Então nós vamos agora para finalizando o nosso última palestra do dia. Eu espero que vocês continuem com seus corações abertos.